é que estamos a falar de um jornal que é líder no digital, por exemplo. Em novembro fomos o jornal líder no digital, com vendas expressivas, sobre as quais poderemos falar mais detalhadamente se houver tempo, com uma expressão e uma identidade que é tão bem única, porque somos um jornal, como sabemos, o único nacional feito a partir do Porto, mas também com características de um jornal híbrido, que não é nem de referência nem popular, portanto com uma identidade absolutamente única e com algo que é particularmente relevante quando estamos a falar do cenário financeiro do grupo e da questão que é transversal a toda a comunicação social, da questão do financiamento. É que no caso do Jornal de Notícias, o Jornal de Notícias tem resultados positivos. Até final de outubro, o resultado do JN era um EBITDA positivo de 1,97 milhões de euros. Estamos a falar de quase 2 milhões de euros. E, portanto, parece-me particularmente inédita a situação do JN de se ver confrontado com um conjunto de medidas que, na prática, representam a sua destruição enquanto o jornal que atualmente é. Fez 3 meses ontem apenas que tomei posse na TSF como diretora de informação e durante o primeiro mês de outubro as reuniões foram decorrendo e todo o plano de investimentos foi anunciado publicamente e que está na comunicação social foi sendo debatido tal como previsto. Portanto, não é segredo para ninguém, foi público que iriam ser feitos investimentos na Global, investimentos na TSF. Estranhamente, a 14 de novembro, 6 semanas depois apenas da minha tomada de posse, houve uma inversão da estratégia, porque quer eu, quer o diretor-geral Rui Gomes fomos chamados a uma reunião em Cascais para nos ser comunicado então um cenário de cortes. Esse cenário seria um corte drástico na TSF, mas nunca nos foi dito exatamente o número claro e exato a dispensar na TSF. O jornal O Jogo é um jornal com uma implantação forte, sobretudo na nossa área mais de intervenção. Nós estamos no país todo, é um jornal nacional, é o único jornal desportivo feito a partir do Porto, mas é um jornal nacional com uma presença muito forte do Minho ao Algarve, onde temos também muita gente que nos lê. Paralelamente, noutra dimensão, também é um jornal com resultados extraordinários, eu diria, em função dos recursos que temos no digital. Fomos líderes durante boa parte do ano que terminou no digital e isso enche-nos de orgulho em função das equipas que temos. Para percebermos, o jornal do Jogo tem menos de 50 pessoas nos seus quadros. O Dinheiro Vivo é uma publicação particular porque escreve a economia diária do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias. Acontece que chegamos a uma situação em que temos apenas 11 jornalistas na redação. O número de trabalhadores no quadro do JN são atualmente 90. 90, eu sei que comparando com alguns dos colegas que estão no grupo, pode parecer uma redação sólida e felizmente é, mas como digo, é uma redação dimensionada para as características de um jornal com todos os resultados que tem e com as características de proximidade que um jornal assim exige. E, por outro lado, por exemplo, temos uma equipa de vídeo que tem 9 pessoas. Mais nenhum título no grupo tem essa capacidade de ter vídeo. Isso deve ser uma mais-valia e não um motivo para achar que somos muitos. Nessa altura, meados de novembro também, ali próximo do dia 14, começaram a vir cartas da administração para rescindir com contratos a termo. Contratos esses de pessoas que estavam há 3 anos na rádio que iriam passar para o quadro e eu lutei dia e noite para que essas pessoas ficassem. Consegui que ficassem 3 pessoas, a partir da terceira foi-me dito que não poderiam ficar mais e que a empresa não tinha condições para as manter e passar ao quadro e, portanto, começaram a surgir mais cartas de saída dessas pessoas. E todos os nossos correspondentes são prestação de serviços, porque ao longo dos anos foram fechando as nossas delegações pelo país. No passado, quando eu entrei no Jornal de Notícias pela primeira vez, em 98, nós tínhamos redações em Leiria, em Viana, em Braga, em Vila Real, pronto, uma série de locais que foram sendo encerrados. Atualmente, a última que tínhamos era Aveiro e fechou em julho passado. Portanto, o que nós temos, e podem ver aqui o mapa tem estas bolinhas que mostram a nossa cobertura, aqui ao lado, cada cor corresponde ao número de correspondentes que temos nesses distritos. Naturalmente que a malha maior está no norte do país, como é natural, é a nossa área de eleição, mas à exceção do distrito de Setúbal, que tem aqui uma manchinha, todos os nossos distritos atualmente têm correspondentes que são prestadores de serviços, para usar a linguagem de gestão. Portanto, terminar significa acabar, pura e simplesmente,
apagar todos estes distritos do mapa e ficarmos com Lisboa e uns pozinhos, ficarmos com Porto, ao contrário, e um pozinho em Lisboa. Significa que um jornal que é caracterizado pela proximidade perde por completo a sua malha territorial. E sabemos muito bem que um país onde não há jornalistas é um país que é cada vez mais esquecido e apagado do palco mediático. Com apenas 11 jornalistas, eu demonstrei que não temos jornalistas para cobrir lei laboral, segurança social, função pública, concertação social, energia, impostos, transportes. Há muitas áreas que estão a descoberto e que são essenciais e que são estruturais para o nosso país e que nós não poderíamos fazer cobertura porque fomos perdendo ao longo dos últimos anos. É certo que não é de agora, já fomos 33 nesta equipa, com cobertura e com alguma redundância até que é importante que o façamos porque as pessoas também folgam. Já tivemos 33 jornalistas nesta redação há uns 3, 4 anos e hoje estamos resumidos a 11 jornalistas. Muito do problema que estamos a viver é um efeito bola de neve, em que há cortes de custos que têm como reflexo imediato perda de receitas. Em março de 2022 foi decidido um corte drástico nas páginas de papel dos diários. No caso do JN foi muito significativa. Esse corte de papel, para fazer face aos aumentos graves decorrentes da guerra na Ucrânia e dos aumentos do preço de papel, teve como efeito imediato a maior perda de leitores desde a pandemia. Outros casos, JN Direto, nós estamos sem estúdio desde que mudámos de instalações. Estar sem estúdio representa não fazer programas que tinham patrocínio, portanto, não ter um estúdio que está encaixotado e que tinha que ser montado, não é feito um investimento, mas resulta em perda de receita. A administração foi confrontada pela direção com a falta de pagamentos a fornecedores, nomeadamente à Amazon, que tem que ver com o site, com os podcasts, com os áudios que deixaram de estar disponíveis. A resposta foi sempre, vai-se resolver em 24 horas, e o que é certo é que esteve 8 dias assim e foram vários os danos comerciais. Perderam-se anunciantes, perdeu-se publicidade e esse é um dano para a marca que fica nestes 8 dias e sempre que o site não funciona, como foi o caso dos últimos dias em que foi desligado o back-office também por questões de gestão e de contratos que não terão sido renovados. E durante o mês de dezembro o que aconteceu foi vários anunciantes virem denunciar junto dos nossos diretores comerciais, denunciar contratos e dizer também que não queriam estar associados à má reputação da Global Media e começarem a sair para outros grupos. E, portanto, sim, há aqui um dano e há uma desvalorização das marcas que é grave até do ponto de vista da receita que estamos a falar, neste caso do site da TSF. Independentemente de todas as questões laborais e do anúncio de cortes e reduções que só por si seriam uma razão mais do que evidente para a admissão de um diretor, em cima disso há um discurso de ataque direto e de desvalorização de um título que eu não consigo compreender.